Fala pessoal, Latos falando, vamos lá, vamos para mais um vídeo aí. Esse vídeo foi muito pedido nos comentários, né? E o assunto é super interessante, eu gosto muito, atuo muito nesse mercado, que é o mercado de petróleo, né? E o pessoal quer saber qual que é a dúvida entre o WTI e o Brent, né? E é bem interessante, né? Por que um é mais caro? Por que o outro é mais barato? Qual que é o mais importante? Qual que é o mais relevante, tá? Então é um assunto de super interesse. Mas antes de mais nada, pessoal, desce o dedo no like, dá seu like aí, já deixa seu like enquanto você assiste o vídeo aí, porque o conteúdo é fabuloso, muito bom mesmo, muito bom. Antes da gente saber a diferença, a gente tem que saber qual é a característica de cada petróleo, né? Cada um deles, qual que é o WTI, qual que é o Brent. Uma curiosidade interessante sobre petróleo, que o nome do petróleo vem geralmente da região que ele é extraído, né? E cada empresa ou cada país tem a sua dá o seu nome para esse petróleo, né? Então, por exemplo, a Arábia Saudita tem o nome de petróleo dela, enfim, a Venezuela tem o nome de petróleo dela. Isso é muito característico de cada país extrator de petróleo. Só que para não ficar uma bagunça, foi criado padrões, tá? O petróleo WTI, né, que é o West Texas Intermediate, né? Texas já diz alguma coisa, é um petróleo extraído na região do Texas, nos Estados Unidos, né? Vale lembrar que os Estados Unidos hoje em dia é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, mas também é o maior importador de petróleo do mundo, é o maior consumidor de petróleo do mundo, então ele não consegue produzir tudo que ele consome, então ele acaba sendo um grande exportador de petróleo, que isso mexe muito com a inflação dele. Tá? Que é uma coisa interessante, já citando o contexto, quando a gente fala que um país importa muito petróleo, quer dizer que ele consome muito essa commodity. Tá? E o fato de ele consumir muito essa commodity, se o preço está muito alto no mercado internacional, isso acaba afetando os preços dentro do seu mercado e acaba sendo um fator gerador de inflação, que é um problema que os Estados Unidos sofre e outros países que acabam importando petróleo também sofrem. Tá? Mas voltando ao entendimento do WTI, o WTI ele é negociado, tá? O barril de petróleo é negociado em mercados, no caso na CME em Chicago, que é a Bolsa de Futuros dos Estados Unidos, é onde é negociado o petróleo WTI. Tá? Vale lembrar que o petróleo WTI ele é utilizado muito para produzir itens mais pesados. Ele geralmente o WTI ele é mais barato, né? Um petróleo mais barato do que o Brent, vocês vão entender por quê, mas em todo caso ele é um petróleo que geralmente é mais grosso, né? E o fato dele ser mais grosso ele é mais de difícil refino, tá? Ou seja, é mais dificultoso você refinar um petróleo que é mais grosso, que pode ter mais enxofre, é um petróleo que geralmente é utilizado mais para produzir itens mais grosseiros, como óleo de motor, piche, né, para fazer asfalto e outras coisas. Geralmente não é tão utilizado, ou pelo menos não consegue gerar tantos produtos finos dele, como uma gasolina, como um óleo diesel. Tá? Então é importante ter essa referência. Claro que dentro dos Estados Unidos não se tem só esse óleo mais grosso, tem óleos melhores, até porque não é só no Texas, nos Estados Unidos, que é produzido petróleo. Em várias outras regiões dos Estados Unidos, Oklahoma e outras regiões, se produz o petróleo, né? Então cada local tem uma densidade desse petróleo. Lembrando que o petróleo, quanto mais grosso, mais difícil de se refinar. Quanto mais fino, mais fácil de se refinar. Tá? Só para ter uma noção de proporção, mas acabou virando WTI justamente porque ele é negociado dentro dos Estados Unidos, é um petróleo dos Estados Unidos, negociado na bolsa de futuros dentro dos Estados Unidos, que no caso é a CME. Tá? Então é importante entender qual que é a referência do WTI. E por outro lado, a gente tem o petróleo Brent. Tá? O Brent ele é negociado no Mar do Norte, né? Geralmente é por isso que ele acaba sendo um petróleo um pouco mais caro, porque é um petróleo de maior qualidade, né? E o fato dele ser um petróleo de maior qualidade, você consegue produzir mais itens baseado nele, tanto é que o Brent ele é referência global. Quando a gente pensa em referência de petróleo no mundo, se usa o Brent. Tá? Tanto é que se a gente pegar a cotação do petróleo, a gente vai ver que o Brent é sempre um pouco mais caro que o WTI.
tá? E quando alguém fala, qual que é o preço do petróleo hoje? Né? Tem duas formas de você olhar, você pode olhar o WTI ou o Brent, mas a referência sempre é o Brent. Tanto é que quando a gente pensa na Petrobras, né, aqui no Brasil, a referência para a Petrobras vender o seu petróleo é o Brent. A referência para ela entender a questão de recebíveis ou a questão de dívidas também é utilizado o Brent como referência. Tá? Hoje em dia aqui no Brasil a gente tem a Petrobras, ela extrai dois tipos de petróleo, né? É o petróleo que a gente chama pós-sal, que é acima da camada de sal do mar, tá? Onde é um petróleo às vezes um pouco mais grosso, tá? Que é o petróleo um pouco mais difícil de ser refinado, mas também tem a camada pré-sal, que aí fica abaixo de uma camada de sal, é um petróleo, digamos assim, mais preservado pela camada de sal, aonde se consegue extrair um petróleo mais fino, né? Que chama de petróleo mais leve. Tá? E esse petróleo mais leve, ele é até mesmo vendido mais caro. Um exemplo disso é alguns poços do pré-sal, onde se tem um petróleo mais leve, que fica abaixo dessa camada de sal, a Petrobras pega o Brent como referência e coloca mais uma taxa em cima. Por que disso? Porque esse petróleo é mais fino e é de uma alta qualidade, né? Um petróleo mais leve, de alta qualidade, e se consegue produzir mais com esse petróleo. Então vou dar um exemplo para vocês. Um barril de petróleo, ele tem 159 litros, 158 uns quebrados, dá para arredondar por 159 litros. Esse petróleo mais leve, de alguns locais do pré-sal, que tem um petróleo mais leve, com pouco enxofre, a extração dele é mais barata e também a leveza dele faz com que a gente consiga produzir mais em cima desse petróleo. Um barril de 159 litros de petróleo, que quando você fala assim, um barril de petróleo, é 159 litros, tá? E com um barril de 159 litros desse petróleo mais leve, se consegue produzir cerca de 32 litros de gasolina e 67 litros de diesel. Tá? Ou seja, é um petróleo que você consegue ter um aproveitamento muito maior. Por isso que ele é um pouco mais caro do que o WTI, que geralmente é um petróleo mais grosso, tudo. E uma curiosidade, aqui no Brasil, a Petrobras, muita gente pergunta, por que a Petro não tem um grande refino de combustíveis aqui internamente? A Petrobras, quando ela começou a refinar combustíveis aqui internamente, ela não tinha um petróleo de alta qualidade. O que ela fazia? Ela importava petróleo leve, né, da Arábia Saudita, tudo, para poder usar na sua refinaria aqui. Só que boa parte do petróleo do Brasil ainda é um petróleo mais grosso, principalmente da camada pós-sal, que é um petróleo com mais sujeira, então a extração dele é um pouco mais difícil. Então a Petrobras importava muito esse petróleo mais leve. Tá? E isso fazia com que as refinarias daqui só pudessem refinar esse tipo de petróleo. A Petro até chegou a um processo de construir novas refinarias, mas aí, por questões de corrupção e outras coisas, meio que cessou esse processo de construir novas refinarias. A Petrobras não faz muito mais isso. Tanto é que o Brasil importa muito ainda outros tipos de petróleo para misturar com o petróleo dela e também, hoje em dia, importa muito produto final. Por exemplo, cerca de 27%, de 27% a 30% de todo o óleo diesel que é utilizado no país é importado. Aí é importado dos Estados Unidos, importado da Rússia, tá? Justamente porque a gente não tem essa capacidade de refino. Só que junto com isso, a gente tem o óleo do pré-sal, que a Petro acaba exportando esse óleo do pré-sal, que é um óleo mais leve e acaba sendo mais valioso e acaba compensando muito. Tanto é que a gente estava comentando sobre a questão de importar petróleo. A Petro, ela tem um programa de questão de importação de paridade de preço, ou seja, o preço que ela negocia e vende os produtos aqui internamente é um preço baseado no mercado externo, ou seja, no mercado internacional, que é baseado no Brent. Então, quando o petróleo Brent, a cotação está subindo muito, você pode esperar que em algum momento vai ter alta de combustíveis aqui no Brasil, justamente porque a Petrobras importa bastante combustível, né, principalmente refinado e pronto já, mas a cotação disso é baseado sempre na cotação do Brent. Tá? Então é interessante entender que assim, existem vários tipos de petróleo no mundo. Tá? O WTI, que é negociado na Bolsa, né, de Futuros dos Estados Unidos, na CME,
E o Brent, que é a referência global, basicamente assim, todo mundo quando pensa em fazer alguma referência de petróleo faz pelo Brent, ele é negociado na ICE, na Bolsa de Londres, na Bolsa de Futuros de Londres, tá? E é usado como referência para vários países, inclusive pensando em Brasil. Tá? Então sempre quando você pensar nesses dois, você vai notar sempre que o Brent é um pouco mais caro que o WTI. Geralmente é pelo fator da qualidade, né? Quanto mais qualidade o petróleo tem, mais caro ele é vendido. Um exemplo, a Arábia Saudita, ela tem um petróleo tido como leve, né? Então ela pega o preço de referência de mercado, que é o Brent, e coloca mais uma porcentagem em cima de valor. Tanto é que ela tem uma tabela própria quando ela vai vender para os seus clientes. A Petro faz mais ou menos isso, né? Alguns campos do pré-sal que não tem uma incidência muito grande de enxofre, né? Vale lembrar que o enxofre ele é muito ruim para o combustível e ele encarece muito mais a extração. Quando você tem um poço de petróleo que tem muito enxofre, o enxofre quando ele entra em contato com a água, ele vira um ácido e isso vai corroendo a tubulação de extração. Então precisa de uma tubulação um pouco mais grossa, um pouco mais cara para poder fazer a extração desse óleo. E também no refino você tem todo um trabalho a mais que você precisa fazer para poder refinar esse combustível e transformar ele em gasolina, em óleo e tudo, tá? Então tem essas questões de precificação. É bem interessante porque a pureza do petróleo determina o quão mais caro ele vai ser vendido ou não, né? Então quanto mais grosso o petróleo, geralmente mais barato, porque vai dar mais trabalho para refinar e vai se tirar menos produto desse petróleo. Quanto mais fino esse petróleo, que é o chamado de petróleo mais leve, né? O grosso é o pesado, o leve é o mais fino, o mais leve, ele é utilizado para a produção de gasolina, diesel, itens mais finos, né? E então por isso que ele é um pouco mais caro. Só que uma coisa interessante também se lembrar, nenhum país vive só de um tipo de petróleo. Então se um país ele só tem o petróleo fino, que aí ele usa para produzir gasolina e diesel, ele precisa do petróleo mais grosso para produzir outras coisas, como piche, como óleo de carro e outros tipos de óleo aí utilizado na indústria também. Então, sempre algum país vai ter que, já que se ele não consegue ser autossuficiente nos dois tipos de petróleo, ele acaba tendo que importar algum tipo de petróleo. A Petro importava muito esse óleo leve, hoje em dia com o pré-sal ela importa muito menos esse óleo leve, mas como a gente tem uma deficiência de refino aqui interno, a Petro acaba importando aí também, principalmente óleo diesel, né? Quase 30% do óleo diesel que a gente tem aqui é importado, né? Vindo dos Estados Unidos, Rússia e outros países, tá? Do mesmo jeito que a gente exporta esse petróleo mais leve, mais fino, para alguns países como Estados Unidos mesmo, China e outros países pelo mundo, tá? Então sempre quando você pensar em tipos de petróleo, você lembra que você tem o WTI, você tem o Brent, cada país tem um nome específico para o seu petróleo, mas as referências globais hoje em dia é WTI e Brent, lembrando que os dois são operáveis, tá? Você pode operar contrato futuro de WTI na CME nos Estados Unidos, ou você pode operar contratos futuros do Brent na ICE em Londres, tá? Então são duas referências em cima disso. Espero que eu tenha conseguido sanar essas dúvidas aí, tirar um pouquinho, né, das dúvidas. O petróleo é um item extremamente importante, ele tem todo um peso a nível de cenário, né? Tanto é que quando a gente tem guerra, o primeiro item que você percebe que a coisa está séria é quando a movimentação do petróleo. O petróleo tem um direcionamento muito amplo para questões de cenário, de contexto, principalmente em cima do dólar, né? Geralmente quando o petróleo está caindo muito é porque se tem uma preocupação com demanda, né, da commodity, ou seja, existe uma preocupação de desaceleração econômica e essa desaceleração econômica acaba diminuindo a demanda por petróleo e o preço da commodity cai. O contrário também é verdade. Quando você tem uma guerra, por exemplo, que geralmente países exportadores que estão fazendo parte dessa guerra, você tem dois fatores aí. Você tem o fator que geralmente os países que estão envolvidos nessa guerra não vão estar produzindo petróleo, então vai diminuir a oferta do petróleo e isso faz o preço do petróleo subir. E geralmente para a guerra você acaba utilizando muito petróleo para produzir armamentos, né? O que faz o preço da commodity subir também, tá? Então o petróleo é muito importante para o contexto geopolítico.
Tanto é que, olhando para a cotação da Petrobras, é muito interessante você saber, em alguns momentos, quando a ação da Petro pode subir ou cair, baseado em como está o petróleo, como está o preço do petróleo, mas mais do que o preço, como está a expectativa para o petróleo. Tá? Então, o petróleo é uma commodity muito importante para você, e baseado, você conhecendo o petróleo, você vai aprender sobre geopolítica e vai aprender sobre contexto de uma forma geral, né? Economia externa e interna e qual reflexo isso tem em empresas petrolíferas e no mercado como um todo, no dólar também, né? Quanto mais o petróleo cai, mais preocupação. Essa preocupação acaba pressionando o preço do dólar para cima, o contrário também é verdadeiro. Quanto mais o petróleo sobe e quanto mais a demanda está alta pelo petróleo, mais isso aguça o crescimento das economias, isso mais pressiona o preço do dólar para baixo. Tá? Então são fatores bem interessantes para quem quer operar petróleo, mas principalmente para quem quer ser um profissional de mercado financeiro. É muito importante conhecer a fundo o petróleo e saber qual a correlação do petróleo com outros ativos, até mesmo para se ter como referência do que pode acontecer. Um exemplo que eu dei da Petro, né? A ação da Petro aí se baseia muito na movimentação do petróleo. Então entender isso é de suma importância aí para quem vive o dia a dia do mercado. Certo, pessoal? Espero ter ajudado bastante, esclarecido algumas dúvidas aí. E já peço para todos aí, assim como esse vídeo foi solicitado por usuários nos comentários, deixe seu comentário aí dizendo qual vídeo seria legal, né, que a gente ter aqui no canal, o que vocês têm dúvida, o que vocês querem aprender mais, que a gente vai tentar atender a todo mundo aí, beleza? Desce o dedo no like, dá seu like aí, até o próximo vídeo.